Amados irmãos, essa aula que a gente vai ter é praticamente a última aula que a gente vai ter nessa bateria de aulas que tratam da geografia de Jesus. Talvez a gente faça outras aulas que sejam interessantes, vamos colocar aqui nessa playlist também, mas essa é a última aula que a gente vai precisar ter para a gente ter uma base suficiente na parte de geografia de Jesus para que a gente possa ler os evangelhos e entender os evangelhos. Lembrando que todas essas nossas aulas de pré-evangelhos, incluindo essas de geografia que a gente está tendo, são aulas que servem para dar uma base para quando a gente for ler os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, até outras passagens também da Bíblia, mas principalmente essas, a gente entender tudo o que a gente está lendo, tá? Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Então, estou com o computador aqui, vou trazer você para o mapa que está no computador. Vamos lá. Então esse aqui é o nosso mapa, queridos irmãos. Olha só, esse é um mapa da terra de Israel bem completo. Ele é chamado, a gente está chamando esse mapa de Bartolomeu, porque no site que a gente baixou esse mapa, esse é o nome que tem lá, mapa de Bartolomeu. Inclusive eu vou pedir aos senhores para que, se alguém ainda não baixou esse mapa, acesse a aula de baixar esse mapa, tá, queridos? Eu vou deixar aqui um card e vou deixar aqui na descrição do vídeo também, onde é que você pode assistir essa aula para baixar esse arquivo. Esse arquivo é o arquivo original, inclusive esse mapa que está atrás de mim é esse mapa daqui. E o tamanho dele é esse mesmo, dá mais de 2 metros de altura para mais de 1 metro de largura. Ele é bem grande. E esse arquivo que a gente está estudando aqui agora no computador é esse mapa original. Além dessa aula de baixar o mapa, é importante que a gente tenha assistido a aula passada, que é a aula de relevo, porque aquela aula a gente vai utilizar expressões dela para falar aqui, como por exemplo o Vale do Jordão, que é uma depressão. A gente viu lá sobre depressão relativa e absoluta, planície, planalto, montanha. Então, se você não estudou a aula passada ou está com muito tempo que estudou, também vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição do vídeo. Dê uma lidinha, meu querido irmão, minha querida irmã, porque vai valer a pena, tá? Então, voltando aqui para o nosso mapa, olha só, gente. Esse mapa daqui, que a gente já tratou dele antes, ele está aqui de maneira completa. E o nosso objetivo hoje vai ser entender como enxergar esse mapa. Quando a gente olha para esse mapa, a gente vê que ele tem muita informação. Por exemplo, eu vou descer aqui para a Terra da Judéia. Olha quanto nome aqui, gente. Maú, Gileade, nomes que a gente mal consegue enxergar aqui. Ó. Se a gente aumentar esse mapa aqui, ó, tem nome demais. Então, não faz sentido. A gente ter que decorar, gravar esse monte de... Não é isso. O nosso objetivo de enxergar esse mapa é ver os pontos principais. Ok, pastor, como é que eu vejo os pontos principais? É isso que a gente vai ver agora, tá? Primeira coisa, vou fechar ele aqui todo de novo. Vamos olhar esse mapa de uma maneira mais panorâmica. Olha só, senhores, como a gente já viu, aqui de cara a gente já vem azulzinho o Mar da Galileia. Olha o Mar da Galileia aqui. Já tratamos disso em aulas anteriores. Vem descendo o Rio Jordão aqui. E aqui vem descendo o Mar Morto. Então a gente sabe que essa região aqui mais acima é a região da Galileia. E a gente vê, aí é importante já, queridos. A gente vê que nessa região da Galileia tem umas coisinhas marrom, mas tem muita coisa verde, verde claro. A gente vê que aqui no meio é Samaria. E a gente vê que aqui mais ao sul, mais meridional, é a região da Judéia. O que é interessante a gente olhar nesse mapa, como a gente viu inclusive na aula passada, isso aqui é a parte de relevo do mapa. Aqui é o nível do mar, o nível 0. Tudo que tiver para cima do nível do mar vai crescendo o tamanho da Terra. Então esses marrons, quanto mais escuro, mais alto. E é isso que a gente vai precisar ver na Terra. Esse verdinho claro está praticamente ao nível do mar. Então ele é uma planície, como a gente viu na aula passada. Esse verdinho mais claro de todos está ali também, entre planície e praticamente um planalto, né? Já esse marrom é um planalto, então quanto mais marrom, maior a região de terra, maior a montanha. Já esses verdes pontilhados, esses verdes escuros, significa que são zonas de depressão, porque estão abaixo do nível do mar. E se estão abaixo do nível do mar, além de ser depressão, é uma depressão absoluta, e não depressão relativa. Tá, mas como é que a gente enxerga isso no mapa? Olha só, gente, tudo isso que está marrom é região de terra alta.
região praticamente montanhosa. E tudo isso que está de verde, se for verdinho claro, é praticamente no nível do mar, e se for verde escuro, é abaixo do nível do mar, tá? Então essa regiãozinha aqui de verde, do Vale do Jordão, não significa dizer que é verdinho porque tem árvore, não significa dizer isso. Pode até ter árvore nessa região verde, mas nesse mapa esse verde não significa que é vegetação. Ele significa que é uma zona profunda. Então essa zona marrom, ele está marrom porque é seco, porque é terra, porque é deserto? Não é isso que significa. Pode até coincidir de uma região marrom e ser uma parte deserta, ser uma parte que realmente seja desprovida de plantação. Mas esse marrom aqui nesse mapa significa dizer que é região montanhosa. Então a primeira coisa que eu chamo a atenção dos queridos irmãos é o seguinte, gente, dá uma olhada nessa região de Samaria e nessa região da Judéia. Vou ampliar aqui para ficar os dois. Olha, gente, isso aqui é interessante demais de a gente enxergar. Deixa eu ampliar aqui o mapa. Gente, essa região da Judéia e essa região de Samaria é praticamente montanha. Vê que está tudo marrom escuro. Então, quando a gente enxerga esse monte de marrom escuro, é um conjunto de montanhas que está ali pegando da Judéia. Desde a região mais abaixo, que é a região da Idumeia, que a gente não vai estudar muito. Essa é a região da Idumeia, do povo de Edomita, né? Por isso que ele bota Edom ou Idumeia, que são os descendentes de Esaú. Herodes veio daí. Mas essa região aqui, ó, já começa meio marrom, a região mais montanhosa. Esse marrom clarinho é região alta, mas esse marrom mais escuro já são praticamente montanhas. E aqui sai desde a Idumeia para toda a Judéia e para toda a Samaria, praticamente ali no meio as regiões são montanhosas. Então Judéia e Samaria ficavam praticamente em cima de montanhas. E essa região montanhosa vai chegando aqui, ó, vai apontando para noroeste, ela vai acabando aqui em noroeste. E nessa região, digamos assim, a extremo noroeste de Samaria, nós temos o chamado Monte Carmelo. É o último monte praticamente dessa região montanhosa, né? A Cordilheira do Carmelo. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Inclusive esse Monte Carmelo é o monte que Deus fez descer fogo do céu, através da oração de Elias, lá na questão dos profetas de Baal, da rainha Jezabel e tudo mais, né? Então esse é o Monte Carmelo, onde está praticamente acabando lá na região norte, essa Cordilheira do Carmelo, toda essa região de montanha que passa por Judéia, passa por Samaria. Então olha só aqui Jerusalém, gente. Olha o nome Jerusalém, essa bolinha pintada aqui é a cidade de Jerusalém. Então Jerusalém estava em cima de uma montanha? Estava. Tudo isso aqui é montanha, inclusive essa cidade de Jerusalém estava em cima de outra montanha que já está acima dessa região montanhosa. Olha, essa região todinha da Judéia aqui é uma região montanhosa e aqui Jerusalém estava em cima de outra montanha. É um monte chamado Monte Sião. Aproveitando a oportunidade, tem gente que chama de Monte Moriá. Monte Moriá e Monte Sião são a mesma coisa? São. Monte Moriá, na verdade, é aquele monte que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. E nesse mesmo Monte Moriá é onde fez o Templo de Jerusalém, que é chamado hoje de Monte Sião, que é onde fica a cidade de Jerusalém em cima. Mas por que tem esses dois nomes? Antigamente não era o mesmo monte, tinha um vale, um pequeno vale que separava os dois. Mais a oeste ficava o Monte Moriá e mais a leste ficava o Monte Sião. Mas depois, com o passar do tempo, esse vale foi diminuindo, as pessoas iam colocando ali coisas, terra, entulho, fecharam o vale e ficou um monte só. Aí qual é o monte? O Monte Moriá ou Monte Sião. A partir desse momento a Bíblia começa a chamar de Monte Sião. Praticamente não chama mais de Monte Moriá. É por isso que a gente vê Moriá ainda ali um pouquinho no Antigo Testamento, mas depois da história de Abraão a gente vê praticamente sempre Monte Sião, tá? Mas o foco da questão aqui é o seguinte, queridos, apesar disso aí ser muito interessante, Jerusalém ficava nessa região toda montanhosa, ainda ficava em cima de uma outra montanha, que era o Monte Sião. Por isso que a gente vê naquelas passagens dizendo que na parábola do bom samaritano, que vinha um sacerdote que estava descendo de Jerusalém. Como assim descendo de Jerusalém? Jerusalém ficava na montanha. Ele provavelmente foi para o templo fazer lá a adoração a Deus e estava descendo.
passou, viu aquele homem ali jogado na beira do caminho ali e não fez praticamente nada, né? Então, ele estava vindo de uma adoração, estava descendo de Jerusalém, então ele estava retornando da adoração que ele tinha feito, mas não fez nenhuma atitude para ajudar aquele homem. Então, a adoração dele é como se não tivesse valido de nada. Foi isso que a passagem bíblica quer dizer. Muito interessante isso, muito rico. Então, essa região toda montanha, queridos, olha, à medida que vai saindo da montanha, vamos aqui da montanha para oeste, para o mar Mediterrâneo, tá? Desceu a montanha, as regiões aqui ó, vão ficando um pouco mais baixas, desceu nessa região verdinha claro, que é praticamente o Planalto, e aí bateu na região verde clarinho. Esse verde aqui, vamos dizer que eu vou chamar aqui de verde claro, tá gente? Esse verde claro quer dizer que é praticamente na altura do nível do mar, e faz sentido. Olha gente, para cá não é o mar Mediterrâneo? Então isso aqui é praticamente beira-mar, está tudo na mesma altura. Se a gente pegar regiões de praia, cidades à beira-mar no Brasil, por exemplo, a gente vai ver que na área da praia as terras estão ao nível do mar. Aí à medida que se afasta da praia, tem cidades que são em montanhas, tem cidades que são em regiões mais baixas, mas ali na beira da praia a terra naturalmente está ao nível do mar, e é o que está acontecendo aqui. Então toda vez isso é interessante. Toda vez que a gente vê esse verde clarinho aqui, é porque ele está ao nível do mar, tá? Então toda essa região aqui na costa do mar Mediterrâneo é praticamente uma planície, é o nível do mar? Sim, olha para cá, gente, tudo verde claro. Inclusive aqui tem uma estrada feita chamada Via Maris, é uma das estradas romanas que foi feita. Ela chega aqui perto da terra que era chamada Terra de Jope. Ela foge um pouquinho aqui, isso aqui tem muitos rios. E sai subindo, e olha gente, essa parte verdinha, claro, isso aqui é interessante a gente ver, passa pela cidade de Cesareia, essa cidade de Cesareia, aqui era um porto que Herodes o Grande fez, vai subindo aqui, ó, ao lado do Monte Carmelo, aqui a leste já dessa planície já é o Monte Carmelo, a Cordilheira do Carmelo, e a oeste é o Mar Mediterrâneo. Até que ela chega aqui, ó, na pontinha do Monte Carmelo, verdinho claro aqui, olha, pontinha, e vai entrando, e a gente vê, gente, que essa região aqui também da Galileia, a gente já está aqui, ó, Mar da Galileia, a região mais ao norte do Mar da Galileia também é montanhosa, mas a região mais ao sul do Mar da Galileia não é tão montanhosa como a gente acabou de ver das regiões de Judéia e Samaria. E aí a gente vê esse verde claro aqui também em muitos locais. O que significa isso? Isso aqui é interessante, gente, olha só. Esse verde clarinho dentro da terra da Galileia significa que tem uma planície gigante nessa região da Galileia. Essa planície gigante é uma planície muito famosa. As pessoas chamam de vale, ela não é necessariamente um vale, é mais uma planície, vale é mais profundo. Mas as pessoas chamam de vale de Megido, ou Megido, ou planície de Megido, ou planície de Megido. Então essa planície aqui é muito famosa. Uma planície muito grande. Há historiadores que dizem que alguns reis chegaram aqui, como Napoleão Bonaparte, aquele rei francês, olhou toda a terra, viu a planície e disse: aqui é o melhor lugar para campo de batalha que existe, porque os soldados para lutar precisavam de uma região plana, vasta para colocar os seus exércitos. E essa planície é uma planície muito grande aqui dentro da Galileia. É muito interessante isso aqui. Inclusive, alguns estudiosos acreditam até que nessa planície de Megido é onde vai acontecer a Batalha de Armagedon, etc. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas o que a gente precisa saber é que toda vez que falar em Vale de Megido ou Planície de Megido, a grande planície da Galileia de Israel, é essa daqui, viu, gente? Então, tudo isso que está de verde clarinho aqui, olha, é a planície de Megido. Olha só, gente, vamos aproveitar e acompanhar essa estrada aqui e vamos vir aqui pela planície. Vamos supor que a gente está caminhando aqui nessa planície agora, para sudeste. Estamos aqui passando mais uma vez pela Cordilheira do Carmelo, estamos pela planície. Olha essa região aqui, pouquinho marrom. Marrom é montanha, inclusive tem os marrons mais escuros aqui, que são regiões mais altas da montanha. Olha o nome dessa cidade aqui, gente, que está em cima da montanha, Nazaré. Aqui também tem Caná da Galileia, fica ali praticamente no Planalto, mas aqui um pouquinho mais ao sul, mais a sudoeste do Caná da Galileia, tem Nazaré. Ou então quer dizer que Nazaré ficava em cima de uma montanha? Sim, Nazaré era uma cidade que ficava em cima de uma montanha. É por isso que quando a gente vê na Bíblia que Jesus, aquela rejeição de Nazaré, Jesus foi pregar para as pessoas que ele foi rejeitado em Nazaré,
as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas levaram Jesus para a beira da montanha para empurrar ele montanha abaixo. Queriam empurrar ele pelo despenhadeiro, né? de montanha abaixo. Queriam derrubá-lo da montanha. Como assim derrubá-lo da montanha? É por causa disso. Nazaré era uma cidade que ficava em cima da montanha. Aí a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles, né? Um monte de gente irado, um monte de gente enraivado querendo empurrar Jesus. Do nada para, Jesus passa no meio de todos. Talvez tenha sido mais um milagre de Jesus. Como é que ele passou no meio das pessoas, né? Mas não era o tempo dele morrer, então as pessoas não conseguiram matá-lo. Eles queriam matá-lo, queriam empurrar Jesus montanha abaixo, porque Jesus estava se proclamando ser o Filho de Deus lá no templo de Nazaré, que não era o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o templo, era o grande templo que as pessoas faziam sacrifício. As festas da Páscoa, uma vez por ano pelo menos, muita gente da terra de Israel, praticamente todos, iam para lá. Mas não significava que não existiam outros templos, vamos chamar de sinagogas. É como se fossem outras igrejas, digamos assim, em outros locais também. Não era o templo principal, que é o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo de Zorobabel. Esses nomes é outra situação, por causa das construções, mas é o templo dos judeus da cidade de Jerusalém. Mas Nazaré também tinha uma sinagoga, como se fosse um pequeno templo, uma pequena igreja. E várias outras cidades também tinham, meus queridos, as suas sinagogas. Jesus estava na sinagoga de Nazaré, que fica em cima da montanha, quando disse ser o Filho de Deus, e as pessoas queriam empurrar Jesus montanha abaixo. Ok, queridos? Vamos voltar aqui para o mapa. Aqui, nessa planície do Vale de Megido, quando a gente vem aqui em direção ao Rio Jordão, a gente vê que aqui uma parte fica verde mais escuro. Ah, isso aqui é interessante, gente, olha. Onde está escrito o nome Vale de Jezreel. A gente já estudou que o vale é uma região que fica entre duas encostas, geralmente montanhas, planaltos, em que essa região é uma depressão. Quer seja uma depressão relativa, quando é uma depressão que fica acima do nível do mar, ou uma depressão absoluta que fica abaixo do nível do mar. Isso é um vale. Quando chove nas montanhas, nos planaltos, que a água desce pelas encostas e vai para os vales, formam rios. É o caso do Rio Jordão, que a gente vai ver aqui. Agora, antes de chegar no Rio Jordão, a gente está descendo aqui nessa parte verde escuro, que é um vale, ou seja, essa planície de Megido, que está aqui, na verdade, nessa região ela começa a afundar, é como se começasse a descer ladeira, como fosse ladeira abaixo, e já está entrando nesse vale. Como ele é verde escuro, significa dizer que isso já é abaixo do nível do mar. É como se fosse um buraco que as pessoas estivessem descendo. Mas por que a praia não entra aí? Porque a praia está lá do outro lado. Tem terras entre a praia e esse vale. Mas se tivesse uma espécie de conexão, de cano, ou entre o oceano e essa região, provavelmente a água do mar ia cair nessa região. Porque essa região toda de verde escuro que a gente está vendo aqui nesse Vale de Jezreel, inclusive aqui no Rio Jordão, esse é o Rio Jordão, ó, vindo do Mar da Galileia, tudo isso verde escuro já é uma região que está abaixo do nível do mar. Então é uma depressão. Depressão foi o que a gente chamou praticamente de buraco, né? Esse nome para facilitar. Mas essa depressão é chamada depressão absoluta, ou seja, é um pedaço de terra que já está abaixo do nível do mar, tá, queridos? Então, olha que interessante mais uma vez. Aqui do Mar da Galileia, a gente já vê que o próprio Mar da Galileia já tem uns verdes escuros aqui do lado dele. Isso significa dizer que o próprio Mar da Galileia já está abaixo do nível do mar. Ele é um lago que já está numa altitude, digamos assim, abaixo do nível do mar. Olha aqui acima do Mar da Galileia, também é Rio Jordão. A gente vê que até aqui pertinho do Lago de Meron, hoje ele é seco, também é chamado de Lago Uli. Aqui, olha, está verde clarinho e significa que há o nível do mar. E aqui, um pouquinho mais ao sul dele, já começa a ficar abaixo do nível do mar, né? Na verdade, esse Lago Uli é praticamente no nível do mar. Salvo engano, ele está a 2 metros acima do nível do mar. Então, 2 metros acima do nível do mar, praticamente na altura do nível do mar. E realmente é tudo verdinho aqui no Lago Uli, né? Vamos subindo. Daqui a pouco a gente pega do Mar da Galileia para sul, tá? Vamos subindo aqui, olha. O Rio Jordão ainda continua descendo do Lago Uli. O Rio Jordão continua vindo e o Rio Jordão vem daqui, gente. Olha, dessa montanha gigante. Vê que aqui já está tudo marrom. Essa aqui é a cidade de Cesareia de Filipe.
Cidade de Cesareia de Filipe já fica numa região alta e fica no sopé, na base dessa montanha gigante que a gente está vendo aqui. Olha como ela é alta, olha essa parte escura dela, que é o famoso Monte Hermon. Já estudamos sobre o Monte Hermon, já estudamos também sobre a região de Bazã, onde tem a Cesareia de Filipe, que vai ser a Cesareia do Herodes Filipe. A gente vai estudar sobre os Herodes, inclusive Herodes Filipe, tá? Essa Cesareia de Filipe, que a gente já estudou também, é onde Jesus vai lá e pergunta às pessoas quem é o Filho do Homem, que as pessoas dizem que eu sou. E Pedro disse para ele, os discípulos disseram, né? Uns dizem que és o profeta, Elias e tudo. E vocês, o que é que dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse que não foi carne nem sangue que revelaram, ele era pedra e sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Muito importante essa passagem, foi aqui em Cesareia do Filipe, uma região bem que era chamada de Banias ou Panias, que era bem idólatra, adorava muitos deuses. Mas por que a gente está falando isso? Porque esse Monte Hermon, ele é tão alto que tem gelos em cima dele. Isso é interessante de saber, tá? Sempre gelo, porque ele é muito alto. Quanto mais alto, mais frio. Só que esse gelo vai derretendo, e à medida que ele vai derretendo, naturalmente, ele vai formando água. E essas águas que vêm do derretimento do gelo do Monte Hermon vão formando o Rio Jordão. São 3 nascentes que o Rio Jordão tem aqui. Uma delas sai aqui de Cesareia de Filipe e é a que interessa para a gente porque é a única nascente do Rio Jordão que aparece na Bíblia, mais precisamente na parte dos Evangelhos do Novo Testamento. Então essa de Cesareia de Filipe é o que praticamente interessa para a gente. Então aqui, olha gente, mais uma vez voltando, vem aqui da região alta, o relevo, ó, isso aqui já está ao nível do mar, vem aqui, apesar de estar ao nível do mar, ali planície, né? Então a gente coloca até 100 e poucos metros de altura, já que é verdinho claro. Lembrando aqui, gente, olha, esse verdinho claro, vamos puxar aqui para o mapa, ele está de 0 a 150 praticamente metros de altura, tá? De 0 a 300 é considerado planície, acima de 300 planalto. Então, essas duas cores de verdes que estão claras são planície. Já esse marronzinho claro já é planalto. Então, esse verde que está clarinho aqui, eu estou chamando de verde claro, vou chamar de verde claro e verde mais claro, digamos assim. Esse verde que está clarinho aqui, ele vai até 150. Então, é uma planície, está praticamente ao nível do mar ali. Por que eu estou dizendo que chega até 150? Porque a gente podia pensar assim, se está tudo ao nível do mar, por que o rio corre? Ele não fica parado formando um lago, né? Poderia pensar assim, mas apesar dele estar no nível do mar, ainda tem um desnível entre eles. Um está a 100 metros de altura, outro está a 50, outro está a 0, outro vai baixando, então ele vai fazendo com que o rio desça, tá? Por isso que eu estou falando isso. Isso é bem interessante. Então o rio vai descendo aqui, bate no lago de Meron, que está aproximadamente 2 metros acima do nível do mar. Vai descendo, chega nessa parte aqui marrom escuro, que já é uma depressão absoluta. Né? Aqui é uma espécie de depressão também, no lago de Meron? É. Por quê? Porque aqui a leste está cheio de montanha, a oeste também está cheio de montanha, que é a região da Galileia, inclusive. Então é uma depressão, só que ela é uma depressão que ainda está acima do nível do mar. Então ela é uma depressão relativa. Precisa gravar esse nome depressão, professor? Não, não precisa. Eu só estou citando esse nome depressão, gente, com um único objetivo. A gente entender esse mapa, tá? A gente não precisa gravar esse nome, é só para a gente enxergar o que é alto e o que é baixo aqui nessas terras, que esse é um mapa de relevo. Essa parte verde escuro aqui é uma região mais baixa, o Rio Jordão já vem nela naturalmente, vem nesse vale. Quando chove aqui do lado leste e aqui do lado oeste, que as águas descem, aqui desaguam no Rio Jordão e o Rio Jordão vai descendo para a parte mais baixa. E aqui desceu nesse grande buraco, digamos assim, que formou esse lago ou mar da Galileia, já está abaixo do nível do mar. Aqui continua descendo o Rio Jordão. Olha, gente, eu vou aproveitar, tá vendo essa partezinha aqui verde, aqui do lado, como se fosse um braço, vamos dizer assim. É um rio chamado Rio Yarmouk, não é o nome dele aqui, ó. Rio Yarmouk. Tem Rio Eiromax ou Yarmouk, a gente não vai gravar esse nome, não vai, tá? Isso aqui é só para a gente saber. Esse rio também está vindo das montanhas, olha, ele vem aqui, ele também deságua aqui, ó, no Rio Jordão. Ele está desaguando aqui praticamente na parte meridional do Mar da Galileia, na parte sul do Mar da Galileia, aqui já para desaguar também no Rio Jordão, tá, gente? Então o Rio Yarmouk vem aqui, ó, o Rio Yarmouk aqui, ó. Aqui é a estrada, viu? Aqui é a estrada. Aqui é o Rio Yarmouk, ele vem aqui e deságua aqui no Rio Jordão, ó. Yarmouk vem descendo aqui,
Descendo aqui, desaguando no Jordão. Essa parte aqui ao extremo sul do Mar da Galileia, que a gente está vendo tracejado, é uma estrada, tá, gente? Em algum local aqui do mapa ele mostra que isso é estrada. Eu não lembro onde é que está mostrando que é estrada, também não vou gastar o tempo dos senhores nisso aí. Em algum lugar ele está mostrando, mas isso é estrada, é caminho que os romanos faziam. Então vem o Yarmouk, cai aqui ó, no Rio Jordão, isso é o que interessa pra gente. Olha como isso aqui é tudo escuro, gente. Isso tudo era vale, né? O Jordão era numa parte bem profunda. Aí o Rio Jordão vai descendo aqui. Ele vem, continua descendo. Aqui do vale de Jezreel, né? Que ele dá seguimento, que ele vem da planície de Megido, do vale de Megido. Ele também, os rios, qualquer rio que venha daqui, ele também vai desaguando. Toda essa estação aqui é rio, quando chove. Vai desaguando no Rio Jordão. E a gente vê que aqui tem uma região bem cheia de nome. O que é isso, gente? O que vale para a gente é isso aqui, ó, Citópolis. Claro que não dá para enxergar 100% nesse mapa, mas essa cidade que era chamada de Bet-Shean, ou Citópolis, interessante, curiosidade, que fica na região oeste do Rio Jordão, é uma região cisjordânica, é uma das 10 Decápolis, tá? Então, das Decápolis, 10 cidades, a gente já falou sobre isso também, 9 delas, enquanto eram 10, depois acrescentaram mais cidades. 9 delas ficavam no lado transjordânico, já estudamos sobre isso também. Todos esses nomes que a gente já estudou, a gente vai deixar aqui no card para vocês, tá? Você pode ver depois. 9 ficavam do lado transjordânico e uma ficava do lado cisjordânico. E essa que ficava do lado cisjordânico, era a principal delas, era essa cidade de Citópolis, né? Apesar daqui estar verde e ser depressão, também era próximo do rio, então tinha mais região de vegetação. Sempre perto de rios tem região de vegetação. E essa cidade é uma cidade que ficava por aqui. Então o Rio Jordão continua descendo, gente, nessa parte verde escuro. Verde escuro que significa depressão, que significa que é fundo. Sempre a leste do Rio Jordão, montanha. A oeste do Rio Jordão, montanha. Quando chuva caía nas montanhas, as chuvas iam descendo e ia lá desaguando no Rio Jordão. E o Rio Jordão continua descendo aqui pelo vale, sempre tudo muito escuro, ou seja, sempre tudo muito profundo, até desaguar, inclusive tem um verde mais escuro ainda aqui dentro. Olha. Sempre muito profundo, até desaguar aqui no Mar Morto. Olha, gente, aqui ao lado do Mar Morto, esse mar, naturalmente, como a gente já viu, é um mar bem salgado, então praticamente não existe vida lá, por isso que é chamado de Mar Morto. Recentemente descobriram algumas espécies de bactérias e tudo, mas fora essa parte científica que não compensa para a gente, praticamente não existe vida de tão salgado que ele é. E a gente vê que aqui tudo ao redor do Mar Morto, gente, olha, é verde bem escuro. Inclusive aqui mais ao sul do Mar Morto também, tudo verde escuro. Olha para cá, verde escuro. Isso aqui é o mar secando. Isso aqui é o mar secando, as águas do mar baixando. Isso aqui já é o fundo do Mar Morto, parte do fundo do Mar Morto que já está aparecendo. Isso aqui tudo verde escuro, olha, isso aqui é tudo profundo, depressão. Se é verde escuro, significa que é abaixo do nível do mar, né? E como a gente viu, especificamente nessa parte do Mar Morto, ele está praticamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Significa dizer que o oceano está a 400 metros acima do Mar Morto. Então essa parte aqui, olha, do Mar Mediterrâneo, olha verdinho claro, ó. Está na altura do nível do mar, já isso aqui tem uma partezinha verde clara enquanto você está descendo, isso aqui está ao nível do mar, aí continua descendo, descendo, quando vai bater no Mar Morto já está a 400 metros abaixo do nível do mar, ok, queridos? Então, a gente vai praticamente encerrando isso aqui, a parte que a gente precisa entender desse mapa é essa parte mais de relevo, a gente entender que Judeia e Samaria são regiões bem montanhosas. Já a Galileia tem a parte montanhosa mais ao norte, mas essa parte aqui de Nazaré, Cana da Galileia, fica aqui mais próximo do Vale de Megido. Tá? Vamos falar só um pouquinho mais de Cafarnaum. Aqui em cima, olha gente, Cafarnaum ficava à beira-mar do Mar da Galileia. Essa bolinha que está aqui também é a região de depressão. Né? Jesus morou aqui durante o seu ministério. Aproveitar, vamos pegar carona nessa parte aqui para a gente lembrar aos senhores que existem duas Betsaidas nessa região norte do Mar da Galileia. Essa Betsaida transjordânica, a leste do Jordão, que tem uma bolinha aqui, é chamada de Betsaida Julias. Essa Betsaida é a Betsaida que Jesus foi e multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então essa Betsaida é onde houve
a primeira grande multiplicação de pães e peixes. A segunda multiplicação veio depois, que vai multiplicar 7 pães e alguns peixes para 4.000 homens. Essa é a Betsaida transjordânica. E essa Betsaida daqui, que está na área cisjordânica, tem mapa que coloca aqui em cima, tem mapa que coloca aqui, ela era pertinho de Cafarnaum, era a cidade de onde era Pedro e André. Pedro e André eram discípulos de Jesus, eram irmãos de Jesus, então eles eram naturais dessa cidade, inclusive Filipe também. Filipe, discípulo de Jesus, que foi chamar Bartolomeu, né? E Bartolomeu disse, vem aqui Jesus de Nazaré. E Bartolomeu disse, pode vir alguma coisa boa. Bartolomeu não, gente, perdão, eita Jesus. Natanael, desculpa, Natanael. Filipe foi chamar Natanael, isso está lá escrito em João 1 e João 2, a gente vê essa passagem. Aquela passagem do que a gente vai estudar ainda, chamada Semana do Relato Relativamente Completo, é onde João fala praticamente uma semana inteira de história. Filipe vai chamar Natanael, nada a ver com Bartolomeu, desculpa. Vai chamar Natanael e diz, olha, Jesus de Nazaré. E Natanael diz, né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque como a gente já viu, a região da Galileia era uma região mais simples, a região da Judéia era uma região mais sofisticada. Então essa aqui era a Betsaida, que era Filipe, e era Pedro e André, que eram irmãos, discípulos de Jesus. Aqui Cafarnaum era a cidade da beira-mar, Betsaida também. E aqui tem a Betsaida Julias, que o César, o Herodes Filipe, o Herodes Filipe II, ou Filipe Tetrarca, que a gente vai estudar sobre ele, colocou esse nome aqui em homenagem à filha do imperador, né, Julias. Então é a Betsaida Julias. Ok, queridos? Vamos continuar descendo aqui, gente, que interessante. Olha, aproveitando que a gente falou de duas Betsaidas, vamos relembrar aqui duas Betânias também. Existia uma Betânia leste, aqui olha, onde tem essa letra V de Valley, aqui a leste do Jordão. Aqui nessa região próxima existia uma Betânia. A Betânia leste, ou a Betânia transjordânica, do outro lado do Jordão, como a Bíblia diz, é a Betânia que Jesus foi batizado por João, tá? Essa Betânia. E qual é a outra? Já é na área cisjordânica, aqui pertinho de Jerusalém. Olha, gente, Jerusalém, Monte das Oliveiras, aqui fica 1 km de Jerusalém, e aqui mais ao sul, praticamente 3 km de Jerusalém, fica essa Betânia. E essa Betânia cisjordânica era a Betânia de onde era Marta, Maria de Betânia e Lázaro, que Jesus ia bastante lá. Então essa é a Betânia cisjordânica, tá? Concluindo isso aqui, para a gente finalizar, queridos, vamos fazer uma passagem. Vamos dizer que a gente está indo do Mar Mediterrâneo, passando por Jerusalém, batendo aqui no Rio Jordão e no Mar Morto, tá? Só para a gente entender como é que seria para a gente finalizar. Essa é a parte cerne, a parte principal desse mapa. A gente entender isso aí. Ah, esse monte de nome eu preciso gravar? Não. Ainda bem que tem um monte de nome, porque se a gente vê algum nome na Bíblia para onde Jesus foi, a gente procura e acha e vai dizer, ele foi para cá, ele foi para ali. Que interessante, Jesus veio daqui para cá. Esse é o objetivo do mapa, não é decorar. É a gente entender, conseguir enxergar, é utilizar ele como ferramenta para a gente pegar informações, tá? Vamos lá, vamos supor que a gente chegou, vamos escolher um lugar qualquer aqui. Vamos botar esse Axode, Azotos, essa cidade aqui, ou essa cidade de Sicron. A gente chegou de navio no Mar Mediterrâneo e encostou aqui na beira-mar, tá? Descemos do navio e a gente veio caminhando aqui para leste. A gente está indo de oeste para leste. A gente passou, atravessou um riachozinho, atravessou uma coisa, passou as casas, passou as árvores, mas está tudo ainda no nível do mar. De repente a gente vai chegando nessa parte aqui, que já é uma parte verde mais clarinha. Então a gente vai começando a subir a terra, a gente já está subindo. Aí já vai ficando um pouco mais cansativo, né? Naturalmente. A gente vai subindo essa terra, de repente a gente já se depara com essa região mais marrom clarinho aqui, gente. Aí já são mais planaltos, né? Já são regiões praticamente montanhosas. Aí a gente está se deparando aqui. Aqui também tinham mais cidades, tudo isso tem cidades, tem povoados, tem vilas. E a gente continua vindo aqui para Jerusalém e a gente se depara com essa região marrom mais escurinha aqui. Então sempre subindo montanha. Toda vez que a gente está vindo do mar Mediterrâneo, nesse nosso exemplo, só para a gente se situar, a gente está subindo montanha. Então a gente está subindo montanha, chegou nessa parte aqui, ó, Monte Seir, a gente chegou nessa parte e já está no Monte Seir, está na montanha. Veio por cima das montanhas, veio descendo um pequeno vale aqui, subiu o pequeno vale. De repente a gente chega aqui em Jerusalém, inclusive vai subir outra montanha, que é o Monte Sião. Então tinha as entradas aqui de Jerusalém, entrada pelo norte, tinha a Porta Formosa aqui, a gente não vai tratar disso agora. Chegou em Jerusalém. Vamos supor que a gente agora está saindo de Jerusalém e vai direto para
o Rio Jordão e aqui para essa região do Mar Morto. Claro, gente, existiam as estradas. A gente está fazendo uma linha reta para a gente imaginar o mapa, mas se fosse fazer isso de verdade, teria outras estradas que dariam volta, subiriam um pouquinho, desceria um pouco mais. Nunca é uma estrada reta, 100% reta, tá? A gente só está fazendo reto aqui para a gente imaginar essa questão do relevo do mapa, só para entender isso. Então vamos imaginar que a gente está descendo aqui em linha reta, fora da estrada, até mesmo se a gente estivesse planando, né? Vamos imaginar que a gente estivesse planando ali pelo local, a gente estivesse voando até. Tá bom, gente? Para a gente imaginar mais legal. Então a gente está saindo de Jerusalém aqui para leste, passou aqui o Vale de Cedron, um vale muito importante, a gente vai tratar muito sobre ele. Subiu uma montanha aqui, vamos caminhando, a gente está caminhando, subiu uma montanha que é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, a letra aqui não dá para ler 100%, né? Já está no tamanho máximo do mapa. Mas o Monte das Oliveiras ele é uma montanha que ele é maior do que o Monte Sião, ou seja, de cima do Monte das Oliveiras dava para ver a cidade inteira de Jerusalém. Muitas das vezes era dali que os discípulos perguntavam a Jesus, né? Senhor, e essa cidade? Senhor, olha que pedras bonitas, olha que pedras preciosas. E desse Monte das Oliveiras, onde tinha o jardim do Getsêmani, que Jesus se angustiou, foi ali que ele foi traído por Judas. E foi ali em cima dessa montanha também que Jesus disse bem assim, se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, arranca-te daqui e lança ao mar. Gente, olha só, vamos dizer para esse monte, se arranque daqui e lance ao mar. Olha a região montanhosa que ele estava, Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é maior que o Monte Sião, ele é o monte mais alto. Então, nessa montanha bem alta que Jesus estava falando para os discípulos, dava para ver essa região leste todinha baixa aqui, ó. Aqui não vai saindo, vai descendo a montanha. Inclusive, ele estava vendo tranquilamente o Mar Morto. Então, quando Jesus disse para os discípulos, vocês vão dizer esse monte, arranque daqui e se lance ao mar, muito provavelmente, Jesus estava falando do Monte das Oliveiras, ser arrancado e ser jogado no Mar Morto. E tudo indica que o nosso Senhor Jesus estava mostrando aos discípulos o Mar Morto e eles entenderam, né? Se a minha fé for pelo menos do tamanho do tamanho do grão de mostarda, de uma maneira figurada, eu poderia pegar essa montanha e dizer, sai daqui, se arranque e se joga naquele mar que era o Mar Morto. Interessante demais, né? Essas passagens. É por isso que essa parte de geografia desse mapa, eles dão subsídio para a gente entender o que está acontecendo lá nas passagens, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso caminho para encerrar o nosso momento, queridos. Olha, a gente está aqui no Monte das Oliveiras, está descendo a montanha, continua descendo, aí o marrom começa a ficar um pouquinho mais claro, significa regiões mais baixas. Continua descendo aqui mais marrom clarinho, então a gente está descendo a ladeira, é isso que importa para a gente. Verde claro, já estamos em região praticamente de planície. Está descendo aqui, ó, do planalto para a planície. De repente bateu nesse verde clarinho, que é o verde que a gente vê, que é o verde à beira-mar. Então aqui nesse verde clarinho, quando a gente baixou, a gente está praticamente ao nível do mar, do mesmo jeito que esse verde clarinho aqui à beira da praia. É o nível do mar, tá? O nível do mar Mediterrâneo. Então esse verde clarinho aqui é o mesmo tamanho como se estivesse à beira-mar? Sim. Então, se fosse ter praia desse lado, oceano, seria nessa altura desse verde clarinho? Sim, seria nessa altura, tá? Só que a gente continuou andando. Quando a gente continuou andando, pegou essa parte verde mais escura, então já é mais baixo, começou a entrar em depressão, que é a parte terra de depressão, parte que fica entre encostas. Nesse caso, a depressão é abaixo do nível do mar, então é uma depressão absoluta, tá? Isso aqui já é abaixo do nível do mar. A gente já está chegando perto do Rio Jordão e do Mar Morto, continua ficando verde mais escuro. E lá na parte bem escura, a praticamente 400 metros abaixo do nível do mar, a gente vê a parte meridional do Rio Jordão, a parte sul do Rio Jordão, desaguando no Mar Morto, né? Na região norte ou mais setentrional do Mar Morto. E aí a gente fez o nosso percurso, gente. Ah, professor, se eu fosse continuar andando para leste, se eu fosse continuar a atravessar aqui o Rio Jordão, vou continuar andando para leste, vai ser o contrário, eu vou subir montanha. Ó. Aqui já está ficando verde claro, estou subindo. Aqui verde clarinho, estou subindo. Aqui marrom mais claro, estou subindo. Marrom escuro, estou subindo montanha. Ó. Monte Nebo. Então estou chegando aqui nesse Monte Nebo, estou chegando nessa região montanhosa da área transjordânica. Olha, gente, então essa área transjordânica aqui, tanto lá em cima em Bazã, quanto aqui nas Decápolis, quanto aqui embaixo na região da Pérea. É
tudo montanha, né? Olha, Pérea Transjordânica montanhosa, região das Decápolis tudo montanhosa, aqui a região de Bazã também montanhosa. Essas colinas, essas montanhas aqui próximo do Mar da Galileia, são chamadas colinas de Golã, ou montanhas de Golã, por isso que tem uma cidade aqui chamada Gaulanites, como a gente já viu na aula de Bazã, tá? Mar Mediterrâneo. Então, queridos, aqui a gente vai estar fechando esse conteúdo. Vou dar uma olhada para ver se faltou alguma coisa para a gente. Não faltou. O interessante é que só a gente vê essa parte de relevo mesmo. Quando a gente olhar para esse mapa, é isso que a gente precisa enxergar. Será alto, será baixo, será distante, será próximo. Curiosidade, tá, gente? Algumas pessoas perguntaram nos comentários: professor, qual a distância da Galileia para a Judéia? Queridos, depende. Se a gente for de Nazaré para Jerusalém é uma, se a gente for lá de Cafarnaum para a própria Jerusalém é outra. Mas a distância é uma distância de mais de 100 km. Dependendo de onde seja, é uma distância aproximada. Vamos colocar uma média só, tá? Ali de 150 km. Vamos botar assim. Então, independente de qual cidade, se Jesus ia de Jerusalém para Nazaré, por exemplo, ele dava mais de 100 km. Então é uma distância grande, né? E ele só vivia andando. Então eram pessoas que caminhavam bastante, se exercitavam bastante nisso aí. A gente já viu aqui Samaria, os montes. Olha a região de montanha, gente, aqui, ó. Montanha, montanha. Esses são os montes Ebal e o monte Gerizim. Aqui ficava a cidade de Sicar. Alguns dizem que cidade de Siquém e Sicar é a mesma. Nesse mapa está separando Sicar e Siquém, como se fossem aldeias, vilas, né? Sicar é como se fosse uma vilazinha aqui um pouquinho mais longe. E aqui na cidade de Sicar, onde ficava o Poço de Jacó. E aqui está escrito Jacob's Well, Poço de Jacó, onde Jesus sentou ao meio-dia e os discípulos foram na cidade comprar comida e ele conversou com a mulher samaritana, né? Nessa região de Samaria. Queridos, e aí a gente vai, dessa maneira, concluindo essa aula de hoje. Essa aula de hoje é uma aula para a gente entender como olhar esse mapa, principalmente na parte do relevo. Quando a gente fala nesse mapa aqui que a gente estudar, para a gente saber para onde está subindo, para onde está descendo, tá? Porque toda vez que a gente estiver lendo na Bíblia, nos Evangelhos, a parte que Jesus foi de tal lugar para tal lugar, a gente vai olhando para esse mapa e dizer, ele veio daqui até aqui. Interessante, ele subiu ladeira, ele desceu. Além de que a gente vai estar ouvindo algumas passagens, como a gente citou algumas delas aqui. Tem muito mais, a gente vai estar entendendo melhor essas passagens, ok, queridos? Então a gente vai finalizando aqui nessa aula. Os próximos assuntos agora são outros assuntos pré-evangelhos que a gente vai estar estudando, que eles tratam sobre conteúdos que dão base para a gente estudar os evangelhos, tá? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, e assim desejamos.